Bom, boa noite, né, para todo mundo. Como o Marinho falou, meu nome é Alexandre, né? Alguns aqui já me conhecem, né? Outros ainda não. Mas também, para ficar mais fácil, eu sou também o Alexandre da Luciana, né? O Marinho fala sempre na rádio. E para quem não conhece a Luciana é aquela mulher ali que está ali sentada ali, ó, né? Aquela pessoa maravilhosa ali que Deus colocou na minha vida. Meia brava, né? Um pouquinho colérica, né? Mas a gente está aí, estamos aguentando, né? E ela também está me aguentando. Eu queria falar para você hoje, assim, numa palavra que Deus tem tocado muito no meu coração, né? Já falei, obrigado. Já falei sobre isso no meu grupo de crescimento. E eu gostaria de tornar a falar assim, da travessia do povo, né, de Israel, que Moisés conduziu pelo deserto, né? Eu acredito que alguns aqui conhecem a história de Moisés, né? Moisés foi escolhido por Deus, né, para conduzir o povo até a terra prometida, né? Desde o seu nascimento ele já foi separado, né, por Deus. Foi cuidado, né? Deus fez com que nada acontecesse com ele. Naquela época o rei até tinha mandado matar todos os nenês, né? Mas Deus tinha um plano para Moisés. E o plano de Deus para Moisés era conduzir o povo pelo deserto, né? Até a terra prometida. E Moisés, né, fez isso assim. No primeiro momento ele ficou assim muito... questionou Deus, né? Ele, inclusive, na palavra diz que ele falou para Deus: mas Deus, eu não posso fazer isso porque eu não sei nem ao mesmo falar, né? A palavra diz que Moisés falava que ele tinha a língua pesada, né? Que ele não conseguiria pregar para o povo, ele não conseguiria nem falar. E alguns estudiosos acham que esse termo, né, língua pesada, né, pode ser até uma gagueira, ou Moisés era fanho, né? Eu não sei ao certo. Eu sei que Deus, assim, muito firme, né, na sua decisão de que teria que ser Moisés para conduzir o povo, falou: não se preocupe com isso, né? Chame teu irmão Araão, e tudo que eu falar a ti, você vai falar a Araão, e Araão vai falar para o povo, e vai dar tudo certo. E Moisés aceitou o desafio e começou a sua caminhada, né? Começou a sua jornada pelo deserto. Mas assim, no primeiro momento foi difícil, né? O faraó não queria, né? Não queria que o povo, os escravos dele fugissem, né? Então perseguiu, colocou o exército para perseguir Moisés e o povo. E no primeiro milagre assim que aconteceu nessa travessia foi que Moisés abriu o mar, né? Moisés abriu o mar vermelho, chegou lá na porta do mar, assim, nas margens, né, do mar, e num tratar de Deus no seu coração, Deus falou com ele, e ele impôs as mãos sobre o mar, e o mar se abriu. E o povo passou. Quando o exército do faraó estava passando, o mar fechou e matou todo mundo. Esse foi o primeiro milagre que o povo vivenciou, né? O povo viu isso acontecer, né? E o povo viu isso, mas assim como nós, né, quando começamos a caminhada, quando começamos a atravessar o deserto, a gente muitas vezes até vê os milagres de Deus na nossa vida, mas a gente custa acreditar, né, que Deus está no comando, que Deus está com a gente, né? Isso é um problema assim que eu acredito que magoa muito o coração de Deus, né? Deus tem um plano na nossa vida, Deus está conosco, né? Deus está cuidando da gente. E muitas vezes a gente não concorda, a gente pega caminhos errados. Muitas vezes a gente nem acredita que Deus possa operar milagres na nossa vida. E foi isso que aconteceu com aquele povo mesmo vendo, né, os milagres, mesmo vendo, atravessando. A palavra diz que atravessaram a pé enxutos, quer dizer, nem se molharam. O mar se abriu e eles atravessaram o mar e nem se molharam. Mesmo com tudo isso, eles começaram a murmurar. Mesmo com tudo isso, eles começaram a reclamar. E reclamavam para Moisés. E assim, uma das primeiras reclamações, né, foi a falta de comida no deserto, né? Moisés estava atravessando já o pessoal,
e começou a faltar comida. E no tratar de Deus assim, Moisés, né, questionou, né, como é que a gente vai fazer agora, né? E Deus falou com Moisés. O povo questionava, né, muito. E lá em Êxodo, né, não precisa pegar agora, mas lá em Êxodo, no capítulo 16, o povo questionava, disseram-lhe, né, no versículo 3, disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduziste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. E o Senhor disse a Moisés, misericordioso, né, aqui no versículo 4: vou fazer chover pão do alto do céu. E essa promessa se cumpriu. Realmente o pão choveu, né, o maná choveu do alto do céu. O povo recolhia o maná. E por 40 anos o povo foi alimentado. No versículo 35 nos fala: os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Eu penso que muitas vezes Deus responde às nossas orações. A gente está atravessando o deserto, né, o deserto da nossa vida, e a gente começa a murmurar, começa a pedir, e Deus responde, né? Nesse caso aqui, Deus respondeu de uma forma breve, de uma forma até imediata, né? Vai chover pão, eu vou fazer chover pão do céu. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas vezes demora um pouquinho para Deus responder as nossas orações, né? Mas Ele sempre responde. E muitas vezes a gente não entende como Ele está respondendo as nossas orações. Eu acredito que Deus tem um tratar assim muito grande para tudo aquilo que faz com que a gente se aproxime de Deus, né? Muitas vezes a gente pede coisas para Deus que a gente sabe que isso não é de agrado de Deus, né? Muitas vezes a gente questiona Deus, né? E eu já ouvi o Marinho falar muitas vezes na escola de servos, no seminário, aqui mesmo, né? Que quantas vezes, né, a gente ora por um carro novo e esse carro vai acabar afastando a gente de Deus, né? Quantas vezes a gente ora por um emprego e esse emprego vai acabar afastando a gente. Eu particularmente conheço pessoas que oraram para um namorado, um casamento, né? E esse mesmo namorado, esse casamento afastou aquela pessoa de Deus, né? Então a gente às vezes ora, às vezes Deus atende, como atendeu o caso aqui, imediatamente fez chover pão do céu. Mas tem vezes que não atende e a gente fica se perguntando: meu Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não está comigo no deserto? O Senhor não está comigo nessa travessia, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está sempre com a gente. Aí a gente se pega parado assim, pensando, né? Fala assim: nossa, mas esse deserto é tão difícil, a minha vida tem sido tão difícil. Mas eu te pergunto, o que você tem feito assim para a sua vida, assim, para que sua vida se torne mais fácil, se torne de agrado de Deus, né? Muitas vezes a gente vai na missa, vai no grupo de oração, mas aqui dentro, assim, verdadeiramente, como é que tem sido, né? Como que você age assim no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho, assim, na sua casa, né? Nas pequenas coisas, nas pequenas provações do dia a dia, né? Aquele povo estava sendo conduzido pelo deserto. Eu acredito que não foi fácil, não deve ter sido fácil, como é hoje na nossa vida, também não é fácil. Mas como que a gente vai reagir assim aos desafios, aos obstáculos, né? A gente pode reagir assim, de acordo com o que Deus quer e de acordo com o que o mundo quer, né? O mundo muitas vezes quer o caminho sempre mais fácil, a coisa mais fácil, o jeitinho, né? Às vezes, que nem no meu caso, né? Que tem uma família, graças a Deus, mas às vezes a gente, uma pessoa de dentro da casa da gente, uma familiar nosso, nos desagrada alguma coisa, e a gente vira as costas para aquela pessoa, né? Deixa aquela pessoa assim,
começa a ignorar aquela pessoa. Isso não agrada o coração de Deus, né? E aquele povo estava caminhando naquele deserto, e mesmo vendo todos os sinais assim de Deus, o povo continuava a murmurava, reclamava. E Moisés, assim, com toda a sua paciência, né, a sua sabedoria, com toda assim a sua comunhão com Deus mesmo, né, Moisés foi aguentando, até que chegou um dia que Moisés também duvidou de Deus. Colocou Deus assim, questionou Deus mesmo, né? Não acreditou que os milagres de Deus, que as coisas de Deus seriam desse jeito, né? E lá em Números, no capítulo 11, né, versículo 18, o povo estava murmurando já, começou a murmurar assim por outra coisa, não queria mais só pão, né? Não queria mais só o maná, queria comer uma carne agora. Agora o povo quer comer um churrasquinho, né? Não quer mais só a carne. E aí lá no versículo 18 diz assim: dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e disseste-lhe chorando: porque saímos nós do Egito. Aí Moisés disse assim no versículo 21: este povo, no meio do qual eu estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Está vendo? Moisés duvidou de Deus, não acreditou de Deus, falando: não, eu vou dar carne. Vocês querem carne? Eu vou dar carne para todo mundo comer. Vocês enjoaram do pão, do maná, eu vou dar carne para todo mundo comer. Mesmo Deus assim, com o coração amargurado, porque Ele estava sustentando aquele povo, tanto com maná, tanto fisicamente como espiritualmente, Ele estava sustentando. Mas o povo continuava a murmurar, o povo continuava a reclamar, e aí dessa vez queria carne, e Deus falou: não, tudo bem, eu vou dar carne. E Moisés duvidou. Moisés, que já tinha visto assim o mar se abrir, já tinha visto o pão cair do céu, mesmo assim Moisés duvidou e questiona Deus aqui, né? Este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhe dareis carne para que comam um mês inteiro. Aí vem a resposta do Senhor, né? No versículo 23: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Olha que promessa maravilhosa, né? Essa promessa é para a nossa vida, para os dias de hoje, assim a gente pode usar essa promessa, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo. Hoje eu tenho 35 anos, né? Quem tem um pouco mais de 30 anos aqui talvez vai lembrar do que eu estou falando. E meu pai, minha mãe, assim, sempre foram pessoas humildes, né? Meu pai tinha um pouquinho mais, mas tinha uns tratados aí no coração dele que ele não conseguia se libertar. E naquela época a gente usava aquele tênis que chute, né? Aquele tênis feio mesmo, né? Aquele tênis brabo. E o sonho nosso, meu e do meu irmão, né? A gente é em dois. O sonho nosso sempre foi assim, aqueles tênis de marca, né? Um Mizuno, na época era Mizuno, Nike, sei lá, New Balance, não sei nem falar esse nome. Então, naquela época o desejo e a gente tinha até vergonha de ir para a escola, né? Eu estava aqui no Mazei, a gente tinha até vergonha de ir com aquele. E minha mãe, ainda para piorar a coisa, ela ainda amarrava o cadastro assim no tornozelo, assim, né? Ia com aquela coisa trançada, horrível, feio demais. E os cientistas dizem que se acontecer uma guerra nuclear,
só as baratas vai sobrar no planeta. Não, eu falo para você, as baratas e o quichute vai sobrar no planeta, porque aquilo não acaba. Aquele tênis não acaba. Aquele tênis, minha sorte é que meu pé crescia, então não podia, tinha que comprar outro, né? Eu consegui convencendo a comprar um tênis melhor, mas aquele tênis não acabava. E aquele tênis também é o único tênis que você joga em cima do telhado e no outro dia ele está no pé da sua cama. De noite você chega em casa, não vou mais usar essa porcaria, joga em cima do telhado e vai dormir. E no outro dia ele está lá no pé da sua cama. Não sei como isso acontecia. Mas isso eu estou te falando porque o povo estava comendo, não estava passando fome, tinha o pão. Deus estava dando maná, estava dando pão, mas eles queriam a carne, eles queriam desagradar o coração de Deus mesmo. E Deus misericordioso ainda faz essa promessa: verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. E realmente isso aconteceu, né? Deus encheu a praia lá de codornizes lá, o povo comeu lá, mataram a fome mesmo e comeram todas as codornizes, né? Mas isso aqui eu vejo assim como um momento de fraqueza, né, do povo, né? O povo talvez cansado, talvez desacreditado, porque não chegava nunca nessa terra prometida, né? E sei lá, queriam testar mesmo Deus, questionar e duvidar. E Deus, como esse Deus maravilhoso que a gente tem, né, que nunca nos abandona, mais uma vez atendeu o povo, né? E eu acredito que o deserto não deve ser uma coisa fácil. Eu nunca fui para o deserto, não sei como é que é, só conheço pela televisão, mas eu acredito que o deserto não deve ser uma coisa fácil. Mas o deserto, ele tem assim umas coisas assim que faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Eu já atravessei muitos desertos aqui mesmo em Araçatuba. Eu já atravessei muitos desertos. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já sofri desemprego, eu já me separei do primeiro casamento. Então eu já atravessei assim, meus filhos, quando nasceu, ficou 13 dias internado na UTI, desacreditado. Então eu já atravessei muitos desertos. Eu não sei qual que é o deserto que vocês estão atravessando. Eu não sei se é um deserto financeiro, se é um deserto conjugal, se é uma falta de emprego. Eu não sei qual que é o deserto que vocês estão atravessando, mas Deus sabe. Deus sabe qual que é o deserto que vocês estão atravessando. E eu posso garantir para vocês, Deus tem o melhor para vocês. Deus quer o melhor para cada um de vocês.